Boas noites a todos os convidados, direção, câmaras municipais, treinadores, clubes da área da nossa associação. Agradeço aos ilustres preletores que fazem parte do nosso painel, o Sr. Presidente da Federação, António Silva, médico da Federação, Dr. Rui Escaleira, Diretor Técnico Nacional, José Machado, e ao nosso Diretor Técnico Regional, o Sr. Jorge Crespo, que vai ser o moderador desta conferência. Portanto, passo a palavra para ele dar início à conferência. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Uma palavra especial realmente para os proletores que estão aqui connosco, para o professor António José Silva, Presidente da Federação, para o José Machado, Diretor Técnico Nacional, e para o Dr. Rui Escaleira e, obviamente, a todos os participantes neste painel. A metodologia que eu queria adotar seria a seguinte: eu tenho aqui alguns temas para abordar a cada um dos nossos preletores, iria tentar dar sensivelmente 10, 15 minutos a cada um deles para falar, e depois, no final, tentariam, para mim, Jorge Crespo, por favor, à medida que entendam que há questões vossas pertinentes para colocar, o favor de me mandarem pela mensagem, e eu vou tentar compilar todas as perguntas que conseguir, de forma a que também tenhamos capacidade de dar o maior número de respostas. Eu iria começar pelo TOSE, portanto pelo professor António José Silva, Presidente da Federação de Natação, e a questão que eu gostaria, desde já, também agradecer a sua presença aqui, e desde já agradecia que ele fizesse uma pequena explanação, um pequeno resumo das ações que a Federação levou a efeito nesta fase do Covid e também no processo de abertura das piscinas. E a seguir, uma vez que já estamos nestas fases de desconfinamento, terceira fase de desconfinamento, quais os grandes desafios que a Federação Portuguesa de Natação tem nesta fase, tendo em consideração aquilo que todos nós sabemos, estes grandes desafios, que é efetivamente as limitações que vamos ter em termos de espaço por causa do distanciamento social, o que vai implicar, seja nas escolas de natação, seja nos próprios clubes, um aumento significativo de despesas com processos de higienização e tudo isso, e relativamente também às receitas que obviamente vão ser forçosamente reduzidas. E também um trabalho de autoconfiança que temos que ter junto dos nossos técnicos e, acima de tudo, dos nossos atletas, porque realmente 2, 3 meses de paragem trazem sempre, sinceramente, alguns prejuízos. Portanto, Tosé, não sei se fui explícito. Sim. Ouvir a tua opinião. Muito obrigado. E tens 5 minutos, vou ver se não fazes FTL, está bem? Não, eu não preciso de mais. Aliás, eu só preciso de 5 minutos, não preciso de mais, por uma razão muito simples. Depois temos que aturar o Presidente, pá. Gasta não, é assim, porque eu acho que as intervenções que a Federação Portuguesa de Natação tem vindo a ter estão públicas e têm sido demasiado, não sei se demasiado, mas suficientemente publicitadas e divulgadas, quer na comunicação social, quer nos comunicados oficiais da Federação Portuguesa de Natação, para não suscitarem qualquer tipo de dúvidas nem reservas relativamente àquilo que tem sido o papel da Federação. Como vocês sabem, a Federação não é agente detentora de instalações, a Federação Portuguesa de Natação regula única e exclusivamente a atividade nacional, normaliza a atividade nacional e tem a representação internacional, e por isso é que tem o Estatuto de Utilidade Pública. Portanto, não tem qualquer tipo de responsabilidade a nível de instalações e tem alguma responsabilidade indireta na gestão de uma instalação ou de alguns espaços na gestão de uma instalação, que é a piscina do Jamor. Isto por um lado. Por outro lado, a Federação o que se limitou a fazer foi tentar, na exata medida das suas competências e para além das suas competências, influenciar aquilo que são os decisores políticos no sentido de, por um lado, abrir as instalações aquáticas, neste caso aos atletas de alto rendimento, o facto se veio a verificar no dia 18 de março, na primeira declaração do estado de emergência, independentemente de não termos piscinas abertas para o efeito. Depois, fazer a extensão das medidas de excepcionalidade aos atletas da Seleção Nacional, que se vai verificar no dia 17 de maio, e por último, tentar a abertura das instalações
cuja previsão do governo era para dia 6 a 8 de julho, e nós conseguimos, entre aspas, a pressão que foi feita, conseguiu antecipar a abertura das instalações para dia 1 de julho. Portanto, isto foi o grande papel que a Federação Portuguesa de Natação tem, não obstante não ser essa a sua responsabilidade. Era indiretamente porque sem instalações não há atividades, portanto teríamos obrigatoriamente que abrir as instalações para ter atividades, desenvolvimento de prática. Por outro lado, como vocês sabem, todos sabem, houve alteração devidamente escudada em reuniões de direção e depois em reuniões com os presidentes das associações territoriais, do qual o Sr. Manuel Pereira teve em todas, as 3 reuniões que tivemos entre os presidentes das associações territoriais, que permitiu homologar as decisões da direção da Federação, a última das quais foi a reunião de 30 de Abril e a reunião subsequente de 3 de Maio dos presidentes das associações, que fez com que o calendário competitivo todo fosse cancelado até ao final da época. Motivação ou justificação é simples. A partir do momento que não há equidade na preparação desportiva, deixa de haver verdade desportiva, e não havendo verdade desportiva, a Federação Portuguesa de Natação, como entidade que regula a nível nacional todas as disciplinas e a atividade competitiva de todas as disciplinas, não poderia pactuar com a existência de campeonatos onde todos não tivessem condições de acesso e de preparação desportiva. Em segundo lugar, criámos um fundo de apoio aos clubes num valor aproximado de cerca de 250 mil euros, porque onde é que estão esses 250 mil euros? Cerca de 130 mil euros nas taxas de licenciamento de clubes e atletas às associações, portanto as associações não vão cobrar essas taxas aos clubes e a Federação vai ressarcir as associações desse valor, e a isenção das taxas de inscrição em competições nacionais, todas as disciplinas desportivas, durante a época 2020-2021. E, por outro lado, há a diminuição para 50%, que não é o caso, a Associação de Natação do Centro-Norte de Portugal não tem polo aquático, 50% das taxas de arbitragem. Indiretamente, estamos a discutir alterações no regulamento da disciplina, já houve uma reunião cujo o deadline, ou o prazo limite para discussão com as comissões técnicas foi no dia 20 de maio. Essas alterações foram suficientemente discutidas com as comissões técnicas nacionais e regionais, fizeram um trabalho exemplar, que fizeram chegar à direção, e na última reunião da direção, da semana passada, 20, 22, 29 de maio, ficou decidido que aprovar liminarmente as alterações do regulamento desportivo, que permitem uma poupança aos clubes em cerca de €500 mil com a alteração dos campeonatos. De que forma? A eliminação de alguns campeonatos. Não há campeonatos nacionais de piscina curta durante esta época, vão ser substituídos por 2 campeonatos nacionais. Estamos a falar da natação. A alteração de 8 para 5 sessões na natação pura desportiva na duração dos campeonatos, com a alteração dos regulamentos, com a alteração dos calendários respectivos. O estudo que ainda está a ser feito relativamente ao Campeonato Nacional da Primeira Divisão, se é com 1 ou 2 nadadores por prova e 100 piscina de 25 ou 100 piscina de 50, ou se vai realizar. A eliminação do Campeonato Nacional de Natação Artística, que é o Nacional de Figuras, e a manutenção em 2 dias no Nacional de Inverno e de Verão. No polo aquático, a eliminação dos play-offs, que são aproximadamente cerca de 80 a 90 jogos, adaptada à manutenção, porque a organização já permitia a manutenção em 3 sessões ou 2 dias, fora as classificações. Nas águas abertas, a eliminação do Campeonato Nacional de Longa Distância e do Campeonato Nacional de Verão, águas abertas, e a inclusão de tudo no Campeonato Nacional de Primavera de Natação Pura, por um lado, a longa distância, e os 5 km do verão, a inclusão no Campeonato da Primavera. Todo este conjunto de alterações faz com que os clubes possam poupar no próximo ano um valor aproximadamente de €750 mil, que é essa a nossa principal preocupação. Relativamente às escolas de natação, é uma realidade, a gente sabe que há problemas decorrentes da inatividade, mas acho que o passo seguro a ser dado é a abertura à competição, a abertura progressiva e gradual às escolas de natação, respeitando aquilo que são os protocolos de segurança, higienização e desinfecção, para os quais
A DGS já pôs cá fora um conjunto de normativas para os quais a Federação, juntamente com o Gabinete Médico do Alto Rendimento, o Dr. Rui Escaleira, já fez algumas recomendações que foram seguidas pelo JAMOR, que tem sido a instituição mais ou menos padrão ou de referência para a abertura de outras instalações, e no último comunicado, comunicado 20 da Federação da sexta-feira passada, do dia 4 de junho, saiu também um conjunto de recomendações didático-pedagógicas, quer para as aulas de natação, quer para os grupos, aulas de grupo, quer para os grupos de treino, que permitem aos clubes, se quiserem, respeitando as diretivas da DGS, respeitando as recomendações da Federação e aquilo que são os protocolos de distanciamento físico em contexto social, e reiniciar a atividade. Portanto, grosso modo é isto. Terminar por dizer que vou agendar uma reunião no próximo dia 12 com os presidentes das associações esta semana, onde serão discutidos o recomeço da atividade, a atribuição das competições para o próximo ano em determinados locais, o recomeço do alto rendimento desportivo, e as iniciativas estão previstas para o recomeço do alto rendimento desportivo, e depois o reinício da atividade competitiva nacional com uma prova que queremos que seja realizada ainda durante o mês de julho ou início de agosto em todas as associações territoriais, onde todos os atletas filiados na Federação Portuguesa de Natação possam participar, e essa proposta será feita também na reunião do dia 12 de junho com os presidentes das associações territoriais, que irá ser agendada ainda amanhã. Portanto, grosso modo é isto que eu tenho para dizer, e claro, completamente disponível para quaisquer questões que possam vir Então, Zé, obrigado. Ainda não tenho aqui nenhuma pergunta, nenhuma questão, mas de qualquer das maneiras... Eu sou muito explícito. És muito claro, exatamente. Eu gostava de fazer uma pergunta. Muitas das vezes, quando me fazem perguntas, pergunto, olha, vamos trocar de lugar, põe-te no meu lugar. Eu gostava de perguntar, na primeira pessoa, se fosses neste momento, em vez de seres presidente da Federação Portuguesa de Natação, se fosses presidente de um clube que efetivamente não tem instalações, quais seriam as tuas primeiras prioridades neste atual cenário em que tu falaste, nomeadamente a nível da estrutura das escolas de natação, nomeadamente a nível também competitivo, como nós sabemos, é também uma das grandes questões que a Associação tem aqui presentes. A maioria das pessoas que estão presentes estão ligadas, digamos, à competição, mas também muitos dos clubes que estão aqui sobrevivem das suas escolas. Pergunto-te, se estivesse sentado agora, permite-me a expressão, na cadeira da presidência de um clube de natação, quais seriam as tuas prioridades e os conselhos que podes dar às pessoas que estão aqui no painel? Ok, eu esqueci-me de dizer mais uma coisa que acho que é importante. A Federação Portuguesa de Natação também implementou uma coisa que é o selo de Portugal Nadar Seguro, onde estão vertidas todos os requisitos necessários para que uma instalação abra, assumindo a responsabilidade da abertura, como é óbvio, e todos nós assumindo a nossa porção de responsabilidade. É preciso não esquecer que nós individualmente também temos uma porção de responsabilidade quando estamos em contacto com outras pessoas, onde tem todos os requisitos que têm que ver com os EPIs, os chamados EPIs, os protocolos de segurança e distanciamento físico em contexto social, os protocolos de desinfecção e higienização, cuja análise está a ser feita por parte da Federação Portuguesa de Natação, e já temos uma série grande de pedidos para a atribuição deste selo. Vocês perguntam para que é que isto serve? Serve por uma razão muito simples, porque o principal obstáculo que nós temos que vencer nesta primeira fase é o obstáculo da confiança, e só há confiança se houver segurança. Portanto, se não houver segurança na retoma da atividade, não há confiança dos utentes em reiniciarem a atividade. Portanto, temos que começar por garantir condições de segurança, e este selo não garante as condições de segurança, mas dá um label de qualidade à instituição para abrir, cumprindo os requisitos, como é óbvio, e depois aos poucos ganhando confiança. E pegando nisto, dava-te a resposta, dava a resposta à questão que tu me formulaste. Se eu fosse presidente do clube, a minha preocupação fundamental, se não tivesse uma instalação própria, e estamos a falar de cerca de 93% dos clubes em Portugal que não têm instalações próprias, ou seja, piscinas próprias, a maior parte
dos clubes ou têm regime comodato ou funcionam em regime de comodato das instituições que são detetoras das autarquias ou dos municípios, ou têm protocolos de cooperação com as autarquias, ou têm as suas próprias escolas de natação alugando o espaço. Há vários modelos a funcionar desta forma. Mas todos eles dependem, como é óbvio, da sua sustentabilidade e logo da sua atividade competitiva, quer para o pagamento aos técnicos, quer para o pagamento à atividade, dependem das receitas que decorrem das inscrições, ou das escolas de natação, ou dos grupos de competição. Portanto, a primeira preocupação que eu teria se fosse presidente era reiniciar a atividade. Óbvio. Agora, como é que eu reiniciaria a atividade? Se eu pudesse reiniciar a atividade de uma forma progressiva, se tivesse condições para o fazer, começaria com os grupos de competição. Porquê? Porque a aprendizagem que decorre dos grupos da competição permitiria alterar determinados protocolos para garantir as condições de segurança para os restantes utentes. Se eu tivesse com muitas dificuldades e fosse um bocadinho menos temerário, faria outra coisa, era começar todas as escolas de natação, toda a atividade, respeitando as normas de segurança, na exata medida que outras instalações já fizeram. Eu relembro que há outras atividades que já começaram desta forma. O Jamor começou no dia 8, segunda-feira, toda a atividade das escolas de natação de uma forma controlada, de uma forma progressiva, mas já começou. Claro que não podemos esquecer que já tinha começado a competição no dia 12 de maio, ou mais precisamente no dia 12 de maio, exatamente, uma terça-feira, com os grupos de alto rendimento, e só depois é que estendeu para as seleções nacionais no dia 17 de maio. Portanto, a minha preocupação seria essa, era tentar sensibilizar as entidades proprietárias das instalações da necessidade de abrir as instalações e de recomeçar a atividade. O que eu não posso é ficar, e as pessoas têm que ter noção disto, a Federação não resolve os problemas todos, e volto a dizer que a Federação não tem responsabilidade direta sobre instalações, porque não tem instalações próprias. Portanto, não podem ser assacadas responsabilidades à Federação pela abertura ou não abertura de instalações quando não tem instalações. E quando há clubes, eu vou dar aqui um exemplo concreto, Sporting Clube de Portugal, hoje só quer iniciar a atividade em setembro e depois assacam as responsabilidades à Federação pelo reinício tardio das atividades de treino e ou competição em espaços disponibilizados pela Federação Portuguesa de Natação. É um contrassenso. Os clubes têm que se decidir. Se querem exigir, têm que dar em troca aquilo que podem fazer. Portanto, isto é válido para os clubes, é válido para as autarquias, é válido para todas as instituições que são detetoras de instalações. E ter a noção clara que a Federação Portuguesa de Natação não tem instalações. Eu, por acaso, durante este período de crise pandémica, fui procurar se havia alguma associação portuguesa de piscinas. E de facto há, eu fiquei estupefacto, há uma associação portuguesa de piscinas, com estatutos, com sócios, com tudo. À partida devia acautelar os interesses das piscinas. Eu durante este período todo não ouvi uma palavra sobre a Associação Portuguesa de Piscinas. Uma. E sei que está ativa. Sei que está ativa porque vi pelo menos o relatório de atividades e contas de 2018. Portanto, pelo menos teve atividade em 2017. Se teve em 2018, já elegeu um novo elenco diretivo. Portanto, as pessoas têm que ter um bocado também de noção do papel e da função que desempenha cada uma das instituições. Resumindo e concluindo, abrir o mais rápido possível a maior parte das instalações, que é para começar a atividade, porque há que continuar a viver. José, obrigadíssimo. Eu ia passar de seguida ao Dr. Rui Escaleira. Pronto, Rui, conforme o Presidente disse, e penso que somos todos unânimes neste processo de regresso, adquirir, cativar a autoconfiança de todos os agentes, atletas, treinadores, pais, encarregados de educação, dirigentes, acho que é um dos aspectos fundamentais. Como foi mencionado aqui pelo Tosé, portanto, em termos de complexo de Jamor, tiveste algumas responsabilidades nos chamados planos de contingência. Gostava que, resumidamente, me dissesses duas coisas. Quais as tuas preocupações quando os construíste, ponto número 1, e depois, na prática, sabemos que há sempre reajustes, quais as principais dificuldades que tu detectaste nestes mesmos agentes, quais são as situações que tiveste de corrigir, ou se felizmente, como o Tosé disse, começando pela competição, há uma maior disciplina, há um maior hábito de trabalhos que nos facilita. Portanto, não sei se fui claro, portanto, dois momentos. Sim, tá, Rui, Sim, então a palavra é tua, também tens 10 minutos, está bem? Obrigado. Boa noite a todos.
Ora bem, relativamente a este processo, de facto, foi um processo que desde o início o Departamento Médico para o Alto Rendimento teve a sua intervenção desde o início. E as dificuldades iniciais, ou a minha perspectiva de dificuldades inicial, que foi partilhada com toda a direção técnica e o presidente da Federação, seria a dificuldade que poderia haver de comunicação e de cumprir os mesmos objetivos com o complexo de piscinas de Jamor. Poderia haver essa dificuldade, portanto, das instalações não acompanharem os nossos objetivos. E, na realidade, essas dificuldades, em termos práticos, foram rapidamente ultrapassadas, porque tivemos, desde cedo, colaboração da equipa, nomeadamente do meu homónimo, do Dr. João Beckert, que foi uma preocupação importante, e de toda a organização da gestão daquelas instalações. E, portanto, essa dificuldade inicial foi rapidamente ultrapassada e passamos desde logo para a gestão de dificuldades de ordem sanitária. Ora bem, as dificuldades são muito proporcionais realmente ao risco de contágio na população. E felizmente o risco de contágio na população tem vindo a diminuir significativamente. E aquilo que nós desde cedo procuramos fazer foi, de facto, efetuar um processo de triagem, de avaliação dos atletas de risco para Covid-19 e tivemos que adaptar aquilo que existia da DGS para a população geral, à população de atletas de alto rendimento e da natação. E desde logo aí notamos uma dificuldade, e a dificuldade foi realmente a ausência de orientações, e isto desde cedo, de orientações pelas entidades competentes que estão relacionadas com o alto rendimento. Não seria, da nossa parte, não estaríamos à espera que a DGS, no meio de uma pandemia, se dedicasse aos atletas de alto rendimento especificamente, mas de facto estaríamos à espera que outras entidades, não vou agora citar, ligadas ao alto rendimento, rapidamente emitissem orientações específicas para os atletas de alto rendimento, no que concerne, por exemplo, a quais são os sinais de alarme para Covid-19 que possam ser aplicados aos atletas. Isso realmente não foi feito de início, não foi publicado e, portanto, coube à Federação Portuguesa de Natação, ao Departamento Médico de Alto Rendimento, em conjunto com a equipa do Carlos Jamor, efetuar as propostas relativamente a quais os sinais e sintomas que seriam necessários pesquisar para os nossos atletas. E, portanto, nós fizemos um documento em que, se considerarmos que a DGS considerava como sinais de alarme, sinais e sintomas de alarme para Covid-19, a febre, nomeadamente temperatura superior ou igual a 38 graus, a falta de ar ou tosse ou agravamento de tosse habitual, isto para a população geral, obviamente que os atletas são um grupo muito particular, em que a maioria deles, se contraírem a infecção por SARS-CoV-2, provavelmente ficarão sintomáticos, ou poderão apresentar um espectro de manifestações bastante atípico, nomeadamente manifestações que são muito pouco específicas e algumas das quais são subponíveis às manifestações relacionadas com o exercício físico, por exemplo, mialgias, portanto, as dores musculares, dores articulares, dores de cabeça, um corrimento nasal, dor de garganta, diarreia. São situações que um atleta pode apresentar, ou já apresentou várias vezes no decurso da sua preparação e de facto, são sintomas, ou podem ser sintomas e sinais de infecção por Covid-19. E, portanto, isso implica o quê? Implica que, desde o início, nós assumimos que no rastreio e no teste, ou no pré-teste para os atletas, antes de começarem a sua atividade na piscina, toda esta informação deveria ter que ser integrada por um médico. Ou seja, para todos os atletas de alto rendimento que iniciaram a sua atividade na piscina, no complexo de piscinas de Jamor, criou-se um processo de avaliação por entrevista dos atletas por um médico, que fui eu, ou o Dr. João Beckert, ou o médico do atleta, nomeadamente o seu médico de família ou o médico do clube, em que teve que efetuar uma avaliação direta com o atleta. E a primeira questão que me surgiu quando isto foi aplicado, e posso dizer que neste contexto eu fiz na ordem das 70 entrevistas telefónicas, em que foi efetuada uma pesquisa destes sinais e sintomas, de forma exaustiva, a primeira questão que eu coloquei foi: ok, isto no âmbito do alto rendimento é possível,
eu pensei à frente, e como é que será para os grupos de atletas que não fazendo parte do alto rendimento, os milhares de atletas que nadam em Portugal, como é que será possível efetuar este tipo de rastreio por um médico? Quando sabemos que o acesso aos médicos está realmente de alguma forma restrito e nem todos os médicos vão sentir confortáveis em fazer uma avaliação, uma entrevista, por exemplo, telefónica aos seus atletas antes de começarem a sua atividade em piscina. E realmente isto foi uma preocupação que eu tive. Agora, é uma preocupação que obviamente não é ultrapassável facilmente. E daí que um dos problemas que realmente eu sinto que nos pode afetar é o compromisso que os atletas têm e familiares têm que ter na sua autoavaliação dos sinais e sintomas nesta fase em que vão voltar aos treinos. Porquê? Porque aquilo que eu digo sempre é que o lugar mais seguro em que o atleta pode estar neste momento será a piscina. Na minha opinião, a piscina, desde que cumpra com os critérios de autoavaliação para a exclusão dos sinais e sintomas que possam sugerir a infecção por SARS-CoV-2, ou seja, Covid-19. Porque se um atleta realmente tiver um compromisso de efetuar uma autoavaliação, cumprindo com aquilo que está no comunicado que é público da FPN, que foi efetuado pelo Departamento de Médico de Alto Rendimento, se tiver esse compromisso e se apresentar os sinais ou sintomas suspeitos, não for treinar, e se só for treinar, se não os apresentar, então todos aqueles que vão partilhar o mesmo espaço, depois de estar no mesmo espaço, vão estar num espaço regulamentado, com uma distância de 3 metros entre os atletas, vão estar num espaço em que as pistas vão estar organizadas de uma forma que reduz significativamente o risco de contágio caso exista algum atleta assintomático, por exemplo, portanto um risco mínimo. O próprio meio aquático, no processo de infecção que é sujeito, é um meio em que reduz significativamente o risco de contágio comparativamente à população geral fora da piscina. As piscinas foram e são classicamente os locais onde existe mais infecção e, portanto, aquilo que eu digo sempre aos atletas é que quando eles estão dentro da piscina, dentro da área da piscina, do espaço da piscina, estão num sítio em que estão protegidos, porque automaticamente se assume que houve um processo de rastreio e de pré-triagem. E estão num sistema de regulamentação sanitária e de controle sanitário. Portanto, o problema não é dentro da piscina, é fora da piscina. Ou seja, é o compromisso e a seriedade que os atletas, treinadores e familiares têm que ter na autoavaliação dos sinais e sintomas e o seu comportamento na sociedade. Obviamente que neste momento o risco de contágio na sociedade está felizmente a reduzir significativamente, tirando algumas áreas específicas do país em que há de facto um aumento da incidência, mas de uma forma geral está a diminuir. E portanto isso também para mim é uma preocupação, mas é uma preocupação progressivamente menor. Portanto, o grande alerta que eu quero deixar, e a grande mensagem que eu quero deixar neste momento é que se os atletas, treinadores e familiares cumprirem com os comunicados, com as diretivas dos comunicados do Departamento de Médico de Alto Rendimento, que já foram emanados, e a partir do momento em que entram na piscina cumprindo com os pré-requisitos, eles podem estar certos de que aquilo que nós decidimos e nós propusemos é o melhor para os colocar num sistema de proteção. Relativamente ao seu comportamento fora da piscina, isso é da responsabilidade deles, obviamente, devem cumprir com as orientações da DGS e, sendo atletas, devem ter ainda mais essa responsabilidade. Portanto, isto é uma preocupação que nós tivemos. Depois, pegando nas palavras do António Silva, do Presidente, eu gostava de dar um exemplo daquilo que nós em Viana, porque, para que saibam, eu sou também diretor do Departamento Médico da Escola Desportiva de Viana, sobre o qual também tem uma escola de piscinas. E nós, há 2 semanas, eu fui convidado para dar uma palestra sobre o impacto da retoma nas atividades da piscina. E realmente o grande problema que nós também sentimos aqui é que as instalações não são nossas. E, portanto, por muito que haja uma proatividade por parte da Federação, do Departamento Médico, para organizar todo o processo, se realmente as autarquias ou os parceiros que têm as instalações não fizerem um esforço do investimento, que isto é um investimento, para abrir as instalações, realmente todo este projeto não será
não será possível de implementar. E, para dar o exemplo, nós em Viana tivemos a colaboração da Câmara Municipal e surgiu a proposta de criar um Conselho Municipal de Desporto, um Conselho de Desporto Municipal, como queiram chamar. Portanto, o que é o Conselho de Desporto Municipal? Corresponde a um conselho em que existem várias pessoas de várias áreas, nomeadamente da área da saúde pública, da área do desporto e representantes das várias coletividades. Para quê? Para analisar especificamente cada situação de cada instalação e de cada população. Isto é que é necessário fazer. É realmente avaliar as áreas de dryland, as áreas, as pistas, que áreas nós temos, será possível nas áreas de dryland aplicar aquilo que foi proposto nos comunicados do Departamento Médico da Federação, nos comunicados da Federação, é possível cumprir as áreas preconizadas de dryland, é possível preconizar os esquemas de organização de treino que foram propostos e, portanto, é necessário, em cada localidade, haver entidades responsáveis pela integração de todos os cuidados sanitários, da organização do treino e da gestão financeira também, não dos clubes, mas também das instalações. E, portanto, eu alerto, isto é algo mais político do que médico, mas a medicina é política e realmente é necessário fazer esta integração, porque se nós tivermos uma boa proposta médica, mas se não houver uma aplicação baseada em questões financeiras e políticas, nós não vamos conseguir aplicar. E isso é uma preocupação que também eu na área médica tenho, que é, nós podemos ter um bom projeto, mas na realidade a aplicabilidade do projeto é uma aplicabilidade bastante lábil. E portanto, aquilo que eu alerto é, realmente, a Federação lançou o projeto, é um projeto completo, é um projeto seguro, mas realmente cada um dos clubes deve comunicar com os seus interlocutores das autarquias, dos seus parceiros e, de facto, avaliar de que forma é possível implementar o projeto em cada localidade. E eu, como diretor do Departamento Médico de Alto Rendimento, estou disponível, obviamente, para, se quiserem algum parecer específico de alguma área, de alguma piscina, para eu dar o meu parecer relativamente a alguma modificação que possa ser efetuada aos nossos planos de orientação gerais, obviamente. São planos de orientação gerais, mas se for necessário eu posso dar o meu parecer, o que é que eu acho, e se eu tiver dúvidas, e provavelmente terei dúvidas, terei todo o gosto em contactar com os meus colegas da área da saúde pública, da localidade, para pedir a orientação deles especificamente numa área. Eu acho que, a minha opinião, é que cada um dos clubes deve fazer o esforço, não esperar que seja a Federação ou o Departamento Médico da Federação a propor tudo. Deve fazer o esforço para adaptar aquilo que é proposto à sua realidade, porque nem o Tosé nem eu sabemos qual é a realidade de cada localidade. E nós estamos disponíveis para colaborar, o meu e-mail é público e realmente, se alguém quiser algum apoio de forma a encontrar alguma solução médica, por exemplo, como é que se pode fazer os rastreios ou as entrevistas da localidade, de determinados atletas de determinado clube ou localidade, nós podemos chegar, por exemplo, a discutir com as associações de natação de cada área geográfica, a encontrarmos algum interlocutor da área médica, e eu posso fazer esse esforço, se for necessário, para eventualmente fazer as teleconsultas ou as estratégias para avaliar os atletas antes de começarem a atividade. Isso pode realmente necessitar de eu comunicar com a autoridade de saúde pública de determinada área, por exemplo, da área do Minho, da área de Viana do Castelo, eu estou disponível, que é a minha área, obviamente, mas de outras áreas eu não tenho disponibilidade, e eventualmente tentar eu encontrar junto dos delegados de saúde pública, das autoridades de saúde pública, formas de alguém realmente se dedicar à área do desporto para, se existirem os tais conselhos municipais de desporto, para fazerem eventualmente essas teleconsultas. O ideal será o seu médico de família, mas se não houver essa possibilidade, ver outras possibilidades. Eu acho que nós devemos ser, de alguma forma, ser criativos no processo, ok? Sermos criativos no processo. Rui, muito obrigado, foste bastante claro. Eu só ia insistir numa questão e abrir outra, se me permites. Uma era realmente no presente, quais as dificuldades, se é que houve alguma dificuldade mais pertinente, até porque, por exemplo, aqui na zona da Aveiro está-se a começar a abrir algumas piscinas e, portanto, esse feedback seria importante, e também porque aqui no painel estão pessoas ligadas à natação adaptada, à natação artística, não temos polo aquático, se nestas vertentes há alguns cuidados mais específicos que tu aconselhas às pessoas que estão aqui presentes
diferentes relativamente aos atletas destas duas vertentes, destas duas modalidades, digamos assim. Primeiro, se há alguma dificuldade que tenha um sentido mais usual, digamos assim, que nos possa alertar e, portanto, esta questão depois para as duas modalidades que eu falei, natação adaptada e natação artística, porque polo aquático não temos aqui na nossa área. Claro. Relativamente às dificuldades, de uma forma geral, eu não tive conhecimento, e fui acompanhando o processo de início, eu não tive conhecimento de dificuldades no processo, porque, na realidade, eu estive mais relacionado com o início da atividade no Complexo de Piscinas de Jamor, sob o qual existe lá uma equipa médica e, portanto, as eventuais dificuldades locais foram geridas pela equipa médica. E relativamente às piscinas que estão a abrir a sua atividade numa fase posterior, não recebi nenhuma informação sobre dificuldades ou nenhum pedido de colaboração sobre isso. Relativamente à natação adaptada e à natação artística, de facto, são duas situações em que há naturalmente uma maior proximidade entre os atletas. E a existência de uma maior proximidade entre os atletas, ou uma possível maior proximidade entre os atletas, ou entre os treinadores e atletas, implica, de facto, mais responsabilidade no processo. Mais responsabilidade no processo na determinação na tal pré-triagem dos sinais e sintomas. E posso dizer que, por exemplo, na artística, nós tivemos duas situações de atletas, eu tive duas situações de atletas que me contactaram, em que realmente havia dúvidas sobre alguns sinais e sintomas ou contacto com suspeitos para Covid-19 e rapidamente essa situação foi resolvida através de uma entrevista mais específica por parte da equipa do Jamor, em que eu sinalizei e pedi aos colegas para fazer uma avaliação mais próxima junto das atletas, nomeadamente presencial. Isso foi resolvido. Portanto, não foi uma dificuldade, foi realmente uma particularidade que foi ultrapassada. Relativamente à adaptada, a informação que eu tenho e também efetuei entrevistas, ou seja, teleconsultas para a adaptada e também para a artística e realmente não houve dificuldades relativamente a essa situação. Agora, relativamente às questões de particularidades, a maior proximidade ou a possibilidade de maior proximidade nesta fase implica essa maior responsabilidade de autoavaliação dos sinais e sintomas e dos atletas e dos treinadores, de facto, terem muito cuidado e cumprirem significativamente as indicações da DGS no que concerne a toda a etiqueta respiratória, ao uso de máscara, à desinfecção das mãos. Porquê? Porque nós na Federação, por princípio, não estamos a fazer testes, ok? Não estamos a fazer testes. Porquê? Porque acreditamos que, em primeiro lugar, a natação não é uma modalidade de elevado risco de contacto. Neste momento, a adaptada existe, obviamente, um maior risco de contacto, mas é um risco de contacto de proximidade de pessoas que se conhecem e que estão próximas já naturalmente, e, portanto, é mais fácil de avaliar os tais sinais e sintomas. Na artística também, estamos a falar de grupos específicos de alto rendimento que já recomeçaram e, portanto, numa primeira fase, digamos que os primeiros 14 dias houve exercícios que foi possível efetuar sem grande proximidade e, portanto, quase que funcionou como uma quarentena de preparação. Portanto, relativamente a isso, nós consideramos não haver necessidade de fazer testes especificamente e obrigatórios, contrariamente com outras modalidades, por exemplo, o futebol. Porque estamos a falar de, por exemplo, equipas que não se conhecem, elementos que não se conhecem e que vão contactar com o jogo. Obviamente que estamos a falar de situações diferentes. E por isso, nós não optamos pela obrigatoriedade do teste, mas optamos sim por um maior compromisso. Porque a questão do teste realmente pode gerar uma situação de falsa segurança. O teste de Zaragatoa, o RT-PCR, portanto, a pesquisa SARS-CoV-2 no estudado nasofaríngeo, diz-nos se no momento o indivíduo tem um estudado nasofaríngeo positivo, ou seja, se está contaminado ou está com uma infecção, nomeadamente por Covid-19. Mas pode estar numa fase inicial em que a carga viral é ainda baixa e termos o chamado falso negativo e realmente pode também, no momento, não estar colonizado, mas realmente, no momento a seguir ao teste, contacta com alguém e fica colonizado e fica com a infecção e passa a poder
a poder contaminar os outros, colonizar os outros e contaminar os outros. E de facto, este teste é um teste que vale para o momento, mas não é um teste que dá uma completa segurança. Ou seja, um teste negativo não implica não manter os cuidados preconizados e essa tal avaliação e a pré-triagem dos sinais e sintomas. E, portanto, efetuar o teste pode realmente, embora não seja por si só uma forte segurança, é para o momento, mas não dá à la longue, uma segurança à la longue, pode por si só dar uma sensação de falsa segurança e os atletas e toda a equipa envolvida achar que realmente, eu não tenho infecção, portanto eu posso estar à vontade. E não podem, têm que manter nesta fase, tem que se manter de forma continuada todo o processo de precaução que já foi preconizado e de autoavaliação. Portanto, nós achamos, por isso, que não é necessário fazer teste, é preciso compromisso. Ok. Rui, tenho aqui só uma questão, já agora colocada pela Carla Cardoso, já vou dar a palavra ao Zé. Se os testes serológicos têm resultados de imunidade, são credíveis? Ora bem, os testes serológicos, qual a informação que os testes serológicos chamados de seroconversão nos dão, Carla? E toda a gente. Quando nós contactamos com o SARS-CoV-2, há uma chamada seroconversão em que, numa grande percentagem dos casos, há uma elevação inicial de uma imunoglobulina M, específica para SARS-CoV-2, e, posteriormente, há uma descida da imunoglobulina M e uma subida da imunoglobulina G, e essa é responsável pela imunidade mais tardia, mais sustentada. E há uma produção específica de anticorpos numa determinada concentração, que é o chamado título de anticorpos. E isso nós sabemos que qualquer infecção vai gerar, por SARS-CoV-2, gera essa subida de anticorpos. IgM, inicialmente, e depois IgG, sabendo que isto é uma particularidade, em algumas situações pode subir o IgG primeiro e o IgM depois, e muito raramente, e noutras situações podem subir os dois. Ok, mas geralmente é IgM primeiro e IgG depois. O que quer dizer que se nós fizermos testes serológicos, e se tivermos alguém com IgG muito alto e IgM mais baixinho, teoricamente nós podemos assumir que essa pessoa já contactou e a probabilidade de ter doença ainda é baixa. No entanto, como há padrões de seroconversão que podem dar elevação do IgG primeiro e IgM depois, são raros, mas podem, e não sabemos qual é o padrão de descida do IgM em cada tipo de pessoa, se tivermos um teste serológico positivo, essa pessoa deverá, obviamente, fazer o teste de Zaragatoa. Portanto, o teste serológico positivo não nos deixa confortáveis do tipo, ok, eu já contactei, sinto-me bem, eu não tenho doença. Não, nós podemos já ter contactado e somos ainda portadores, tivemos uma resposta serológica, ainda não negativamos, portanto, isso implica fazer o teste de Zaragatoa, ok? Isso é uma das questões. A outra questão é que o facto de haver elevação do título de anticorpos não quer dizer que essa elevação do título de anticorpos seja suficiente para evitar uma infecção futura por SARS-CoV-2. Porque podemos ter uma elevação, ok? Temos anticorpos, mas não é suficiente para evitar a infecção. Neste momento ainda não sabemos. Pode ser. Ainda não sabemos qual é o limite de títulos, qual é o cutoff, qual é o limite a partir do qual nós somos imunes a determinado tipo de doença. E para isso precisamos de quê? Precisamos de tempo. Precisamos de teste de populações, ok? Para percebermos, é por isso que estão a fazer testes serológicos agora, para percebermos depois num sistema de cohort, de follow-up, de seguimento, vermos quais dos indivíduos que tiveram seroconversão, quais aqueles que posteriormente voltaram a apresentar outra infecção, e isso vamos ter que esperar tempo, quais aqueles que apresentaram e quais aqueles que não apresentaram. Então aí fazer uma comparação para avaliar o título de anticorpos naqueles que apresentaram nova infecção e o título daqueles que não apresentaram. E podemos chegar à conclusão que aqueles que tiveram valores superior eventualmente a 800 não tiveram, são imunes, não tiveram infecção e abaixo de 800 tiveram infecção. Ok? Portanto, neste momento ainda não conseguimos definir isso. Sabemos, se fizermos o teste, sabemos que já contactamos. Se já contactamos, temos que fazer a Zaragatoa, o teste de Zaragatoa, para sabermos se já negativamos. Ok? Portanto, se nós olharmos para isto, qual é a vantagem de fazer o teste? Ok, é sabermos realmente se não contactamos ou contactamos. Mas, na realidade, estamos imunes? Não sabemos. Vamos ter que manter todo o processo de proteção, etc., higiene, tudo isso? Vamos ter que continuar. Qual é o risco de fazer um teste serológico e sabemos que já contactamos? O risco é nós assumirmos que estamos seguros. Então, vamos em frente. Já nem uso máscara, porque já contactei, portanto, já estou imune. E depois podemos apanhar uma nova estirpe, ou a mesma estirpe, mas não temos anticorpos adequados e temos uma infecção e realmente depois ficamos defraudados com o nosso resultado dos testes serológicos. Portanto, neste momento os testes serológicos
acho, a minha opinião como médico no departamento de alto rendimento, acho que é interessante como investigação, atendendo que há uma entidade que é a desregulação induzida pelo exercício físico de alta intensidade e de alto volume e que existe nos atletas. Eu vou estudar, eventualmente, qual a vantagem de fazermos testes serológicos aos nossos atletas do alto rendimento na preparação para os Jogos Olímpicos. Porquê? Porque se um atleta realmente já contactou com o vírus, já tem um tipo de anticorpos que se mantém constante ao longo do tempo e não desce, a probabilidade, eventualmente, desse atleta estar imune é mais alta, obviamente, e se calhar dá-me mais segurança para este atleta andar mais próximo do overreaching, ou seja, mais próximo da sua capacidade máxima de performance e eventualmente arriscar um bocadinho mais na preparação. Isto é algo uma ideia que eu tenho, mas realmente tenho que me basear para depois fazer uma proposta de um estudo específico. Mas como digo, isto é um estudo que já passa daquilo que é o convencional e é algo mais específico do alto rendimento. E não queria que ficassem com a ideia de que os testes serológicos são excelentes e vão triar os atletas, já contactaram, que não contactaram, e ficamos muito mais seguros. Na realidade ainda não sabemos. Okay. Tá, Rui, muito obrigado. Muito obrigado. José Machado, boa noite. Boa noite. Olá, Zé. Tudo bem? Bem-vindo. José, ia-te fazer uma pergunta simples e deixar depois de desenvolver. Tinha aqui 3 ou 4 temas para te colocar. Pronto, estando nós já na terceira fase de desconfinamento, já com algumas piscinas em funcionamento, com alguns clubes em atividade, sendo tu uma pessoa atenta e com as funções que desempenhas neste momento como Diretor Técnico Nacional, gostava de saber quais, na tua opinião enquanto técnico, quais os objetivos que esses mesmos treinadores neste momento devem incutir aos seus atletas, se é meramente manutenção, algo mais, se tens tido alguns feedbacks de alguns dissabores, ou seja, atletas que desanimaram por esta fase, estavam lá quase a atingir o seu objetivo para nacionais, para europeus, para mundiais, para Jogos Olímpicos e que sentiram o peso desta inatividade de 2, 3 meses e também o que é que tu podias, enquanto também técnico, deixar aqui uma palavra de incentivo e quais os incentivos que os nossos treinadores podem dar aos seus atletas, seus treinadores, e aqui peço-te um bocadinho que vistas também a camisola da natação adaptada e da natação artística, uma vez que não temos aqui os colegas dessas áreas e, portanto, também estamos a falar de competições, de competições, da parte desportiva e competitiva dessas duas modalidades também. Faz favor. Ok. Então, fazendo uma síntese para procurar uma resposta às questões que foram colocadas, eu queria, antes de mais, partilhar convosco também, a exemplo do que fez o Presidente e o médico da Federação, da experiência que foi a reabertura da piscina de Jamor. Nós passámos por algumas fases nessa reabertura, uma fase inicial onde só se abriu ao alto rendimento, depois uma fase onde ao alto rendimento foram acrescidos os atletas da Seleção Nacional. Nós, para além dos nadadores da natação artística e da natação adaptada e da natação pura, partilhámos o espaço com os atletas de triatlo. Para não me alongar muito nesta temática, eu só vos queria dizer que a conclusão que eu tiro neste momento é de que uma reabertura no Jamor, que aparentemente, se me perguntassem há um mês, eu diria que era a piscina que tinha todo o tipo de condições para fazer respeitar as questões, sobretudo do distanciamento físico ou social, como quiserem chamar, a partir deste momento em que reabriu a sua utilização mais generalizada, eu devo dizer que no Jamor me parece mais difícil de normalizar o processo de funcionamento do que seria em qualquer uma das vossas piscinas. Eu explico. Os condicionalismos da utilização passaram a ser, basicamente, o limite de 4 nadadores por pista de 50 metros. Esses 4 nadadores pertencem a entidades que são muito diferentes. Hoje, por exemplo, no treino das 7 da manhã, estavam a utilizar a piscina do Jamor, a piscina de 50 metros, estavam lá 7 entidades diferentes, 7 treinadores responsáveis, e não é fácil que cada um deles, vindo das mais diferentes origens, tenha a capacidade de imediatamente adquirir as regras, se calhar em alguns casos
também não foi dada a atenção devida, mas o que é facto é que fica ali uma confusão que é estranha para quem viveu os dias anteriores, onde a utilização era condicionada de uma forma efetiva a um nadador só por pista e a 2 treinadores a acompanharem. Portanto, parece-me que a opinião que eu estava a formar de que no Jamor seria mais fácil, porque há todo o aspecto condicionante do espaço. A verdade é que com aulas de natação na piscina de 25 metros e com estas entidades todas a utilizarem, provavelmente noutras realidades onde haja uma pessoa só e só um coordenador que seja o responsável por gerir aquela atividade toda, se calhar as coisas até são mais aplicáveis do que aquilo que eu senti hoje. Mas pronto, também aceito que tenha sido o primeiro dia. Em relação agora propriamente às questões que foram colocadas, eu devo dizer que inevitavelmente todos vocês sentirão na pele que este momento de paragem foi um momento que foi particularmente difícil para um conjunto de nadadores, para os nadadores. Quando falo de um conjunto de nadadores, falo de um conjunto de nadadores que é indiferente, serem da natação pura, da natação adaptada, da natação artística, do polo aquático. Foi complicado. Nós podemos pensar numa fase inicial em todo aquele conjunto de nadadores que estava num momento de preparação que estava a correr particularmente bem, que todos vocês têm, que tinham ambições muito legítimas e muito específicas de mostrarem o seu valor, aquilo que trabalharam nos campeonatos nacionais. Os campeonatos nacionais foram abruptamente suspensos e isso inevitavelmente deixa marcas. Depois há uma outra realidade que todos vocês também, de certeza absoluta, que conhecem, uns mais, outros menos, que é a do conjunto de nadadores que decidiu fazer uma aposta na natação. E esta aposta é sempre uma aposta de curto prazo. Aquele nadador que deixou de estudar para se dedicar por inteiro à natação, esta época, ou porque concluiu o secundário, ou porque acabou de entrar na faculdade e suspendeu a matrícula. É uma realidade que não era muito comum, talvez há 10 anos, mas hoje em dia existe, e são aqueles miúdos pronto, em que eu penso logo no primeiro momento, logo na altura em que ele decidiu fazer esta aposta, viu tudo cortado por uma coisa que podia ser tudo menos esperada. Nenhum de nós viveu uma situação destas. Qualquer um de nós que estamos aqui, nenhum viveu uma situação destas. E isso, como é óbvio, deixa também marcas. E depois, essas marcas produzem efeitos. E os efeitos são exatamente os efeitos, na maior parte dos casos, e infelizmente, são exatamente os efeitos contrários. É o facto de haver uma ponderação em relação a deve haver em termos de aposta e de investimento que eles fazem necessariamente, e depois há um recomeço agora que também não é fácil. O recomeço, aqueles que conseguiram que esse recomeço processasse, é um recomeço sem estarem reunidos com todos os seus colegas de equipa. É um recomeço que também cria problemas, de certa forma, porque todos vocês têm que lidar com um processo de escolha. Nesta primeira fase vai ser inevitável que vão ter que escolher aqueles que vão começar a treinar primeiro, aqueles que não vão começar a treinar. Isto falando para aqueles que vão conseguir arranjar um sítio para treinarem. E os efeitos, infelizmente, mais uma vez, não serão mensuráveis no imediato, vão ser medidos depois, sobretudo durante a próxima época, quando recomeçarmos, e esperando com uma boa dose de otimismo que o regresso seja o mais massivo possível, porque vai haver situações, como é óbvio, onde poderá ser ponderado esse regresso, quer pelos atletas, quer pelas próprias instituições. Agora,
Aquilo que eu queria deixar como palavra, não diria de esperança, mas como uma abordagem o mais realista possível da situação, é que, na medida das vossas possibilidades, possam tentar passar a mensagem de que, com o conhecimento que nós temos desta situação, não me parece, e eu já disse isto e digo isto sempre em todas as oportunidades que tenho, não me parece que a reabertura da instalação em setembro possa reunir melhores condições do que a reabertura da instalação nesta altura. Nesta altura, aquilo que me parece mais tranquilo é os utentes, e neste caso já vi os utentes, já vi os atletas antes, mas agora também já vi os utentes, o utente comum da piscina, já convivi com a situação hoje. É tranquilo a não utilização dos balneários. Parece-me que se recomeçarmos em setembro ou outubro, essa não utilização dos balneários vai condicionar muito a participação ou a escolha da atividade, que agora, nesta altura, é relativamente tranquilo. Há muita gente que está em casa, há muitos miúdos que não estão na escola, portanto podem ir à piscina, podem voltar para casa, podem tomar o seu banho em casa, podem criar essas situações alternativas. É possível espalhar os horários, é possível espalhar a utilização por outros períodos, que não vai ser possível depois em setembro, quando recomeçar a atividade laboral e a atividade escolar, não vai ser possível, porque todos vocês sabem tão bem como eu que a atividade se concentra sobretudo naquela chamada hora de ponta, entre as 17 e as 20 ou as 17 e as 21 horas, e portanto, nesta altura, como experiência e como lançamento deste reinício, parece-me que é muito mais favorável fazê-lo agora, durante os meses de junho e julho, apesar de parecer um contrassenso, porque as pessoas vivem muito a paragem de agosto, e isso é muito difícil de ultrapassar, está introduzido quase de forma visceral ou cultural, e portanto essa parte não é fácil, mas seria sempre uma situação mais confortável esta de não utilizarmos, eu disse, os balneários, porque os balneários não são utilizados, chamar-lhe antes vestiários, porque no caso do Jamor, eles são utilizados apenas para os praticantes, para os utilizadores da piscina voltarem a vestir-se. Inclusivamente eles já vão equipados quando entram na piscina, os atletas, os nadadores mudam só de roupa na piscina e, portanto, só no regresso é que eles, ao passarem pelo balneário ou vestiário, como lhe quiserem chamar, eles aí voltam a vestir-se ou vestem a roupa com que vão para o exterior. Portanto, isto é uma situação que, do meu ponto de vista, e só para concluir, eu diria que, enquanto técnico, aquilo que eu acharia sempre mais sensato, na medida do possível, e cada vez vai sendo mais difícil porque o tempo vai passando, mas aquilo que eu tentaria, aquilo que eu tento incutir, pelo menos nos atletas que começaram em maio ainda, é de que eu proporia que se terminasse de qualquer forma esta época de 2019-2020, seja com uma tiragem de tempo, seja com uma oportunidade dos nadadores sentirem que terminou a época. Depois terem um período de interrupção mais curto do que aquele a que estão habituados e depois recomeçarmos o mais cedo possível em setembro a nova época, uma vez que, como já referiu o Presidente e bem, nesta altura não estão minimamente garantidas condições de equidade de preparação para se poder pensar numa competição que tenha outro cariz que não seja o de promover essa conclusão da atividade na época de 2019. Desculpa interromper, uma questão que me surgiu agora da tua intervenção relativamente ao terminarmos a época, percebi perfeitamente, com uma tiragem de tempo, ter aquele efeito que a época terminou, mas a pergunta que te faço é,
Se alguns clubes presentes tiverem condições para treinar, tiverem plano de água em agosto, os pais, dada toda esta incerteza, não passarem férias, etc, etc, és a favor de haver à mesma um interregno no mês de agosto ou continuar-se a treinar? E aqui fazia-te esta pergunta: se continuarmos a treinar, não haverá o risco da época se tornar muito longa e haver um ponto de saturação, ponto número 1, e se eventualmente pararmos em agosto, se realmente aquilo que se tentou recuperar nesta segunda pré-época, digamos assim, não se vai perder. É assim, aquilo que eu disse é que para os atletas, e nós pensando no envolvimento do alto rendimento esportivo, nós tivemos alguns atletas que praticamente não pararam, muito poucos, é verdade, mas houve atletas que praticamente não pararam, e eu estava a pensar no conjunto de atletas que retomou a atividade ainda durante o mês de maio. Durante o mês de maio, se nós pensarmos em prolongar esse período de preparação até ao meio de agosto, criamos um ciclo de preparação quase que habitual. Portanto, nós conseguimos, entre maio e o meio de agosto, conseguimos ter ali um período de 12 semanas, 13 semanas, que pode garantir essa normalidade da preparação. E aí eu acho que se justifica um pequeno interregno, uma pequena paragem. Para os outros, eu acho que o mais favorável será precisamente, começando a atividade ainda junho, julho, será o de fazer uma retoma, uma recuperação em relação ao tempo de paragem que houve, e para quem começar em junho ou julho, esse tempo de paragem já vai ser de quase 4 meses, portanto é um tempo de paragem que precisa de ser recuperado. E aí eu acho que seria mais vantajoso que se conseguissem prolongar os treinos durante o mês de agosto, porque acho que não haveria essa sobrecarga da época de 2020, 2021. Até porque uma das coisas que felizmente existe na natação é um conjunto de técnicos que têm formação suficiente para compreenderem a abordagem deste fenómeno e para saberem que esse período de recuperação teria que ter características muito específicas e cuidados que eu diria com alguma confiança que podem ser até óbvios para a maior parte dos técnicos que estarão envolvidos nesse processo. Zé, Rui, Tosé, esta pergunta não estamos de certeza absoluta preparados, mas tendo já passado esta primeira fase, digamos, e estando agora num período de desconfinamento, há várias autoridades que têm opiniões diferentes. Haverá ou não haverá segundo pico? E neste caso concreto, Tosé, se houver um segundo pico, o que é que nós podemos esperar em termos de, ou Rui em termos médicos, Zé em termos técnicos? Eu começava pelo Presidente, até para nenhum de vocês ser despedido, portanto o Tosé, se faz favor, dava-te a palavra a ti, Tosé, se faz favor. Se houver um segundo pico, o que é que tu achas, o que é que pode acontecer, qual será o cenário? Ou teremos que ser otimistas e depois logo vemos? Pois, isso é a velha questão, não é? Nós temos de trabalhar sobre cenários. Portanto, é por isso que nós estamos a preparar a época com base nos cenários. E temos já atividade prevista para o próximo ano toda, em todas as disciplinas desportivas, com base num cenário de que a pandemia vai ser contida e que a estratégia que vai ser seguida, que eu acredito que seja aquela estratégia que se eu tivesse responsabilidade assumiria, a estratégia que deverá ser seguida será na inexistência mais do que provável de uma vacina ou de um tratamento para a Covid e salvaguardadas as questões associadas com a sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde relativamente à utilização dos cuidados intensivos, a única solução agora é proteger os grupos de risco e que a expansão da pandemia se faça sintomático ou sintomaticamente na população normal, aumentando a imunidade. Grosso modo é o meu pensamento.
Isto para quê? Para salvaguardar a reativação da atividade económica, por um lado, no qual se insere o desporto. Isto quer dizer o quê? Eu não acredito, sinceramente, que mesmo que haja uma segunda vaga, aliás, já estamos a ter esse exemplo de uma réplica de uma segunda vaga, apesar de contornos mais diferentes, em determinados concelhos de Lisboa e Val do Tejo, onde temos, hoje foi um caso pontual com 100 e tal, mas amanhã vai disparar, porque tivemos no fim de semana, vai para disparar para os 300 ou 400 casos infecciosos. Eu relembro que nós passámos para o estado de emergência e para confinamento com menos de 100 casos por dia e 100 mortes. Portanto, eu acredito que esta vai ser a estratégia a ser assumida quer pelas entidades de saúde, devidamente coordenadas com as autoridades, com as instituições políticas. Portanto, eu acho que a atividade não vai para mais. Não vai parar mais. Pode-se conter os grupos de risco, aliás, nós fizemos essa recomendação também, as recomendações de que idosos, aulas de grupo e pessoas portadoras com determinadas patologias cuja comorbilidade podia afetar a incidência do vírus ou a gravidade dessa atividade, o resto das pessoas começarem o mais rápida, mas conscientemente, a fazer a atividade quer regular nos grupos de competição, quer nas escolas de natação. Porque senão é o que eu costumo dizer, não se morre da doença, mas vai-se morrer da cura. Vai-se morrer da cura. Rui, o que é que aprendemos desta primeira, se vier aí uma segunda? Quando se fala em segunda vaga, é preciso saber do que é que estamos a falar. E há vários motivos para haver uma segunda vaga. Em primeiro lugar, qual seria o tempo, o timing mais provável de haver uma segunda vaga, ou uma segunda vaga, ou um novo crescimento de casos? O timing é neste momento. E é realmente o que está a acontecer em algumas zonas do país. Porquê? Porque o voltar ao trabalho e o fazer testes, neste contexto, com o mesmo padrão de vírus, SARS-CoV-2, com este padrão de vírus, realmente estamos a ter o maior número de casos de infectados. Mas é importante ver, mais do que o número de casos infectados, é ver qual a gravidade dos casos infectados. E realmente verificamos que temos muitos novos casos infectados, mas cuja gravidade, se nós olharmos para o número de internamentos, número de mortos e número de internamentos em UCI, portanto hospitalares de UCI, felizmente não estamos com números assustadores, pelo contrário, estamos com números que nos deixam de alguma forma confortáveis. E, portanto, quando se fala em segunda vaga, é preciso vermos o que é esta segunda vaga. Porque o número de infectados depende não apenas do número real de infectados, mas do número de testes que nós estamos a fazer. Porque nós podemos ter a população com maior número de infectados, mas não são objetivados por não fazermos testes. E, na realidade, neste momento, na zona de Lisboa e Val do Tejo, estão a ser efetuados muitos testes, mesmo assintomáticos. E, portanto, aqueles de grupos de risco, com contactos prévios. E, portanto, isto realmente é uma segunda vaga, mas pode ser, e de alguma forma é uma segunda vaga, que está relacionada com o desconfinamento, mas também porque estamos a testar mais. Portanto, isto é o primeiro ponto. O que me parece-me que realmente, se estamos a ter casos favoráveis, evolução favorável dos internados e dos números de doentes graves e cuidados intensivos, isto é a favor de que realmente estamos a conseguir, de alguma forma, a nível total da população portuguesa, controlar a taxa de infecção, o que nos deixa confortáveis. Agora, o futuro, pode haver uma segunda vaga? Pode, mas porquê é que haverá uma segunda vaga? Pode haver se realmente houver duas situações. Ou mutação do vírus, isso pode acontecer, mutação do vírus, e atenção que o vírus, relativamente à estirpe original, o vírus já sofreu mais de 150 mutações, e portanto acredita-se até que a estirpe, e é normal que o vírus vá perdendo força ou letalidade à medida que haja mutações. Porquê? Porque os casos piores, os doentes mais graves que morrem, geralmente deixam de estar em contacto com a população. Okay? Acabam de alguma forma, ao estarem só hospitalizados, quando são identificados, por estarem com menor contacto com a população. E, portanto, houve uma redução da agressividade do vírus.
uma segunda vaga pode estar relacionada com uma mutação e o vírus ficar mais forte. É como o vírus da gripe. Há mutações que surgem todos os anos, daí que temos que renovar a vacina. Há mutações que surgem todos os anos, há novos vírus a aparecer, modificações, e isso pode gerar uma segunda vaga. Outra questão é, nesta altura do verão, com o retorno das viagens, do turismo e da migração, pode realmente surgir algumas estirpes SARS-CoV-2 que na realidade são novas estirpes que podem modificar um pouco esta dinâmica da população. Portanto, pode surgir. Agora, a realidade é que as coisas estão a correr bem. Portanto, uma segunda vaga, há quem defenda que é difícil vir uma segunda vaga, há quem defenda que pode vir uma segunda vaga. De que é que depende isto? Mais uma vez, da responsabilidade da população em cumprir com as normas de higiene, nomeadamente normas sanitárias, de etiqueta respiratória, uso de máscara, desinfecção das mãos, etc, etc, etc. Portanto, isso é que é fundamental e a população não se pode esquecer disso. Mais ainda, que aquilo que eu digo aos meus colegas, aos meus alunos, aos meus colegas e alunos da área médica, que todo este processo de proteção da via aérea, da gotícula, de higiene, de uma maior noção do autocuidado, que é aplicável ao SARS-CoV-2, portanto, à Covid-19, por outro lado também vai ser aplicado futuramente a outros vírus, nomeadamente ao vírus da gripe. Portanto, podemos até, e eu sendo otimista, ter um outono e um inverno com uma taxa bastante baixa de infecções por outros vírus, nomeadamente da gripe. Porquê? Porque as pessoas vão usar máscara e vão ter mais cuidado de higienização. Okay? E até de gastroenterites agora no verão. Podemos ter uma redução do número de gastroenterites no verão, porque na realidade as pessoas estão muito mais atentas à questão da higiene e do autocuidado. Até podemos ter, nos próximos meses, nos números mais baixos de taxas de infecção víricas, provavelmente nos últimos anos. Pode acontecer, eu estou a ser otimista, porque as pessoas realmente, em termos de saúde pública, nunca tiveram tanto cuidado como estão a ter agora. Okay? E esse cuidado realmente é cruzado para outras infecções. Isso pode ser muito positivo. Agora, eu gostaria só de pegar nas palavras do Zé Machado e realmente alertar para duas situações. Primeiro, é importante que mais piscinas abram, para não haver overload, sobrecarga das piscinas que estão abertas. Isso pode ser perigoso e pode gerar, de facto, uma perda de confiança, porque estão a ser utilizadas as piscinas de uma forma, embora não haja sobrelotação, porque há uma proteção do próprio sistema, da regulamentação do sistema, mas realmente, se outras piscinas abrissem, havia uma diluição do número de atletas a frequentar cada piscina. Isso seria importante realmente em termos de controle sanitário, que é, de alguma forma, fazer com que os atletas treinassem na sua área de residência. Isso seria importante. A minha opinião médica também de outra situação relativamente à questão da época, de terminar a época e reiniciar uma nova época, nós não nos podemos esquecer que os atletas têm um ritmo, um ciclo de preparação que já está, de alguma forma, já está incutido no seu metabolismo. E eles sabem que chegam a setembro, têm uma pré-época, uma época inicial e têm uma preparação ajustada nesse momento. E eles psicologicamente estão habituados e nós sabemos que há variações anuais de sazonalidade do sistema hormonal e também da parte psicológica, em que eles associam a cada estação o seu estado de preparação. E se nós distorcermos esse estado de preparação, antecipando uma preparação 2 ou 3 meses, pode não ser benéfico para os atletas, porque podemos estar, de alguma forma, a aumentar o risco de overreaching, overtraining em fases cruciais de preparação do próximo ano, nomeadamente naqueles de alto rendimento, nas fases de Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo e eventualmente Jogos Olímpicos. E, portanto, eu acho que, de facto, a ideia do Zé Machado, o conceito do Zé Machado, de seguirmos com esta preparação, cumprirmos as semanas de preparação, terminarmos, fazermos um fim desta época e reiniciarmos uma nova época com as adaptações necessárias, com as piscinas, o ideal era que todas as piscinas estivessem a trabalhar dentro das possibilidades, mas a trabalhar a 100% dentro da nova normalidade, e os atletas mentalmente estariam preparados para começar uma nova época. E realmente, durante este período de adaptação, de transição, os atletas realmente fazerem um trabalho específico para aquilo que eles precisam trabalhar, seja em termos de core, seja em termos de prevenção de lesão, seja em termos de biofeedback, para melhorarem alguns componentes que necessitam ser melhorados e que desajustaram durante o confinamento e durante
e durante o período sedentário, e isso, acho que isto seria uma pré-época preparatória que poderia ser aproveitada realmente até agosto, depois fazer umas férias, digamos, fazer um washout e reiniciar em grande a nova época com os atletas mentalmente preparados e com focos. Nessa altura provavelmente já vamos ter competições agendadas, já vamos ter a noção de que os atletas têm que preparar especificamente para provas, isso é fundamental. E de facto, eu acho que estamos já com a ansiedade de preparar os atletas, antecipar a preparação de forma desenfreada, sem objetivos competitivos, acho que pode não ser benéfico. E podemos ter situações depois mais desagradáveis futuramente de atletas entrarem em overreaching, overtraining, quando não era isso o esperado. Rui, muito obrigado. Eu tenho que fazer aqui uma pergunta, foge um bocadinho do contexto do painel, mas também tratando-se aqui de um painel de desporto, acho que era importante ouvir a tua opinião e quase um sim ou não. Estás de acordo com a retoma do campeonato de futebol da Primeira Liga, enquanto médico? Eu? Sim. Para mim? Sim. Não. Pronto, ok, obrigado. Se quiseres, Se quiseres, eu desenvolvo o tema, mas eu acho que não. Não, é só uma pergunta, pronto, olha, tinha aqui esta pedra no sapato, até porque evitava passar vergonhas com o Benfica. Não tem a ver com isso. Deixa-me só dizer, e vocês vão compreender, acho que a retoma da Primeira Liga é uma retoma com objetivos financeiros, não com objetivos desportivos, na minha opinião, como médico, e acho que pode ser bom financeiramente para a Primeira Liga, mas para mim é uma rasteira para todas as outras modalidades. Exatamente. Porque se baseia num modelo extremamente caro, extremamente complexo, que existe testagem dos atletas, teste dos atletas, e que de alguma forma põe o dedo na ferida. Mostra à sociedade que é possível termos atletas assintomáticos, que são positivos, que é possível haver desconfiança dentro da área do desporto. Porquê? Porque ao abrirmos todo um processo desportivo numa fase em que não tínhamos a pandemia completamente controlada em Portugal, que ainda não temos, mas estamos a avançar para isso, nós já sabíamos que íamos ter assintomáticos positivos, que íamos ter atletas positivos. E, portanto, nós já sabíamos isso e estamos a expor as outras modalidades a um risco, nomeadamente não a natação, mas as chamadas modalidades de pavilhão de contacto físico, como o basquetebol, handball, em que aquelas modalidades, como tem neste momento o paradigma nacional, é um paradigma agressivo de testar atletas agressivamente, financeiramente agressivo, essas modalidades, se quiserem seguir o mesmo programa, vão ter que entrar por um modelo financeiro que a maioria delas não vão aguentar. E, portanto, a abertura precoce da Primeira Liga, eu sou a favor da abertura da Primeira Liga, acho que foi uma abertura, na minha opinião, como médico, precoce, baseada em conceitos financeiros, de urgência financeira. E, portanto, esta abertura precoce realmente veio prejudicar as outras modalidades, em que elas podiam já estar neste momento a avançar um bocadinho mais, mas como a abertura da Primeira Liga demonstrou a fragilidade do sistema, essas modalidades vão estar mais atrasadas na sua abertura. E, portanto, isto para mim foi muito bom para o futebol, para a Primeira Liga, mas muito mal para o futebol das outras ligas, mais da segunda, etc. Isso foi mal para eles e eles próprios reclamaram do processo, e mal para as outras atividades de pavilhão, que realmente estão com dificuldades em manter o mesmo regime. Porque se um regime é válido para a Primeira Liga, tem que ser válido para as outras. Felizmente a natação não entra nesse processo, porque é uma modalidade diferente, com outro risco de contágio, mas a minha opinião é realmente essa. Acho que foi precoce. Muito obrigado, esclarecido, Rui, muito obrigado. Zé, passava-te agora a palavra a ti relativamente a esta questão. Se houver uma segunda vaga, o que é que devemos fazer? O que é que aprendemos com a primeira? Se vamos remodelar, depende da gravidade, mas se é que é... A primeira fomos apanhados completamente desprevenidos, esta segunda também não sabemos se vai haver ou não, até porque há uma questão que até foi colocada aqui por um colega, e é verdade, nós vamos entrar ali, é mais até para o Rui, mas eu agora vou dar a palavra a ti, Zé, podes intervir, Rui, se o Zé depois permitir. Vamos entrar ali num período de outubro, novembro, em que há muitas gripes, é uma fase natural, e depois qual é a diferença que nós fazemos se é Covid ou se é gripe, portanto que os sintomas são parecidos, mas José Machado, passava-te agora, desculpa o termo, a palavra neste sentido, se houver, o que é que nós, entre aspas, aprendemos com esta primeira e o que é que podemos fazer, se houver? Eu acho que inevitavelmente aprendemos com esta situação. E aprendemos algumas coisas que eu gostava de salientar,
para além de tudo aquilo que já foi dito e que são um bocadinho menos do foro técnico tradicional. Eu acho que era de realçar aqui um aspecto. Nós temos que descobrir quem é que são os nossos atletas, os nossos nadadores que efetivamente vivem a natação pela paixão de nadar, pela paixão de estar dentro d'água, pela paixão de praticar as diferentes disciplinas que são abrangidas pela natação. Acho que esse aspecto tivemos tempo para o analisar e tivemos a oportunidade de constatar a importância da sua valorização. Para esses atletas, o regresso à atividade é o mais importante que existe. E não precisa de haver uma competição, não precisa de haver um momento, não precisa de haver... Porque a relação deles com a água é aquilo que eles efetivamente sentiram falta. E eu acho que posto esse aspecto com o devido relevo, todos os outros vêm um bocadinho por acréscimo. Nós temos que constatar que a natação, enquanto atividade desportiva, não pode estar sobre a espada da rentabilização das instalações. Não pode. Se nós pensamos na rentabilização de uma instalação, temos que pensar que os nossos praticantes não podem estar lá 8 vezes por semana ou mais, ou 9 ou 10 vezes por semana a utilizar a instalação, porque isso quase que diria que não tem preço para a instalação. Portanto, não pode ser por aí que tem que ser feita a abordagem. Eu vejo muitas vezes a abordagem feita por grande parte dos colegas e muitos dos que estão aqui de certeza que partilham dessa opinião, com a preocupação de quanto é que o aluno tem que pagar, como é que eu vou fazer para conseguir pagar o tratamento da água, o tratamento do ar, o aquecimento da piscina, todos esses aspectos não podem ser contemplados do ponto de vista desportivo. Nós, quando competimos com realidades onde isso está instituído. O treinador pensa na preparação dos seus atletas e não tem que pensar em todos estes aspectos que são condicionantes. E, portanto, esse foi outro momento de reflexão que cada um teve que fazer o seu. Aquilo que se pode concluir à partida é que, se calhar, o preço que nós fazemos cobrar pela aprendizagem da natação, que devia ser uma coisa muitíssimo mais valorizada, se calhar é demasiado curto, é muito pouco. Nós agora vimos que se calhar temos demasiados nadadores numa pista, se calhar temos demasiadas pessoas à mesma hora na instalação, porque existe sem dúvida nenhuma esta pressão da necessidade de rentabilizar os espaços. E a dificuldade também em reabrir os espaços. Passa muito por aí porque há muito proprietário das instalações, que normalmente em grande medida são do Estado, ou dos municípios ou do Estado, fazem essa análise muito simplista de pensar que se calhar mais vale ter isto fechado do que aberto, porque aberto tem uns prejuízos muitíssimo maiores. Depois, há aspectos relacionados com a prática desportiva que me levam a pensar que muitas vezes a paixão dos técnicos pela natação não produz o filtro necessário para nós percebermos que para nós conseguirmos encontrar os nadadores, os praticantes que não estão pelas razões certas na modalidade. E, portanto, é um conjunto de situações que deveríamos, e ainda vamos perfeitamente a tempo, deveríamos analisar numa perspectiva mais fria e mais realista, de pensar que muitas vezes estamos a ceder um espaço que é precioso e se nós não conseguimos assumir que esse espaço é precioso do ponto de vista económico e temos que valorizar o seu custo perante os praticantes, perante os utilizadores desse espaço, inevitavelmente, ou então
nós assumimos que é um benefício social que também é justo, mas então também não podemos estar à espera que ser condicionados pela rentabilização daquele espaço. Eu acho que um município tem que perceber que quando abre um parque urbano, não está à espera que o parque urbano seja rentabilizado. O parque urbano é um bem para os municípios daquela zona. E a piscina tinha que ser exatamente da mesma forma, não pode estar a ser visto sistematicamente com a pressão da rentabilização. E depois, se descobrir, ou se todos chegarmos à conclusão que as piscinas afinal não são demais, porque as piscinas têm muitas das vezes a lotação certa, só que essa lotação não permite a sua rentabilização, nós poderemos passar para uma valorização da atividade e depois poderemos não ser confrontados com as dificuldades dos técnicos que são, do ponto de vista remuneratório, são altamente prejudicados para a especificidade e para o valor da sua função. Custa mesmo muito, foi o que me custou mais neste processo, foi perceber que, e mesmo com todas as iniciativas que o Presidente já referiu, ter percebido que nós, enquanto não tivermos a sensibilidade de nos colarmos aos ginásios, provavelmente nem sequer seríamos ouvidos pelos meios diretos, pelos meios influentes, pela comunicação social, pelos lobbies, por aquilo que vocês quiserem chamar. Nós somos um país onde deveria ser super valorizada a aprendizagem da natação, para a autonomia, para todas essas coisas. As praias, numa semana ou 10 dias antes de começar a abrir a época balnear, havia situações de pré-afogamento, houve mortes, houve necessidade de socorrer pessoas dentro da água quando ainda não havia sequer nadadores salvadores, e isto é sintomático de que há uma percentagem muito significativa da nossa população ainda hoje que ignora completamente a habilidade motora que é nadar. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos muitíssimo atrasados para a nossa realidade efetiva e para a importância que devia ter a aprendizagem da natação. E nós, de facto, como eu já tive a oportunidade de dizer, culpa, não vou dizer que é minha, mas também é minha, e também de muitas das pessoas que estão aqui, pela nossa paixão, pelo gosto com que fazemos isto, deixámos que a atividade se fosse desvalorizando. Pronto, é isso que eu sinto, e sinto que cada vez mais as pessoas se precisam, ou a partir do momento em que necessitam de independência económica, têm muita dificuldade em sobreviver ensinando as pessoas a nadar, que era uma atividade que devia ser muitíssimo valorizada e que cada vez, infelizmente, me parece estar mais desvalorizada. Portanto, acho que poderia dizer outros, mas acho que estes são os principais aspectos que nos deviam levar a pensar, independentemente de haver ou não haver uma segunda vaga da pandemia. Muito obrigado. Eu ia só pedir ao Presidente, portanto ao António Tosé, ao Rui Escalera e a ti, José, se há alguma questão que vocês entendam das vossas intervenções que tenha ficado por dizer o favor de utilizarem aqui mais 2-3 minutos de antena, já vamos com 1h30, cerca de 40 participantes. Já tenho aqui o Presidente da Associação, o Manuel Pereira, a dizer que a conta já vai elevada, já não sei como é que vai ser, se calhar vamos fechar as piscinas, já não vamos abrir, mas pronto, isso depois é um problema interno. Portanto, eu dava a palavra ao Tosé, Rui, José Machado, se algum tema não foi abordado, que vocês achem, alguma questão que não foi colocada que achem pertinente, um conselho que queiram deixar, como vos digo, dou 1-2 minutos, se não, passo a palavra ao Manuel Pereira para agradecer. Acho que a todos os presentes foi bastante esclarecedor. Há aqui já algumas questões que foram portanto, questionadas. O Dr. Rui Escalera deu-me o seu meio particular, se depois algum dos intervenientes quiser para colocar alguma questão, Rui, penso que o posso partilhar, correto? Portanto, aliás, ele foi, na sua intervenção, foi bastante disponível e desde já agradeço, e não tomando mais tempo, perguntava-te ao Zé se queres alguma abordagem, algum conselho, alguma questão. Eu, como sou solidário com o Presidente da Associação, ele já está ali com cara de sofrimento. Okay.
Agradecer a disponibilidade de todos e podem contar com a Federação, institucionalmente e com cada um de nós individualmente para tudo aquilo que for necessário. Tá. Rui? Faço minhas as palavras do Presidente, de facto. Estou disponível para ajudar neste processo, que é um processo difícil, acredito. E só queria acabar dizendo uma coisa importante. Não deixem, quem gera os clubes, os treinadores dos clubes de proximidade, não deixem os vossos atletas. Ou seja, não é o facto de eles não irem à piscina que é motivo para se desligarem dos vossos atletas. Mantenham o contacto com os vossos atletas através de atividades como esta, por Zoom, através de envio de mensagens regularmente. Falem com os vossos atletas sobre exercícios que podem fazer em casa de preparação, sobre cuidados nutricionais que eles possam ter, os cuidados que eles devem ter para manter todas as indicações da DGS e dar sempre a esperança de que daqui a pouco vamos estar todos juntos outra vez a treinar. Portanto, o facto de não termos as piscinas ainda prontas, não desliguem os vossos atletas, porque realmente eles precisam de manter esse contacto e de não desistir da natação. Porquê? Porque eu tenho visto algumas situações de atletas, de nadadores, não de alto rendimento, mas que deixaram de nadar e que, por exemplo, já estão a jogar ténis por uma simples razão, que até gostavam de ténis, mas preferiram nadar, e como o ténis já está em grande força, devido às suas características, já estão a treinar em grande força, há muitos atletas de natação, pequenos atletas que mudaram para o ténis. Outros mudaram para o ciclismo, já estão, gostam de ciclismo, a volta a Portugal daqui a um mês vai acontecer. Alguns mudaram para o ciclismo, outros para o atletismo, outros já estão a pensar no triatlo e, portanto, nós na Federação Portuguesa de Natação, aquilo que eu sugiro é que não desliguem os vossos atletas. Mantenham o contacto, mantenham a fidelização e façam-nos acreditar, porque realmente, mais tarde ou mais cedo, vai tudo começar novamente. Não queremos é perder os nossos atletas. Obrigado a todos, boa noite. Só queria também aproveitar para agradecer o convite que foi formulado, para, na medida do possível, tentarem, que sabem tão bem ou melhor do que eu, a forma exata como devem manter a motivação dos vossos atletas dentro do possível. E queria só dizer que, respondendo a uma questão que foi aqui colocada, o calendário da próxima época está preparado e a primeira competição mais importante que haverá será a meio de novembro, um torneio zonal de júniores e séniores na natação pura para substituir a realização do Campeonato Nacional de Piscina Pública. Está bem? Boa noite a todos e muito obrigado. Pronto, obrigado a todos. Passo a palavra ao Presidente Manuel Pereira para encerrar este webinar, que é assim que se diz agora, estamos na moda também. Faz favor, Sr. Presidente. Eu só quero, de facto, agradecer a todos a vossa presença. De facto, estamos aqui com 40 pessoas. De facto, é importante. Foi um esclarecimento que eu acho que foi importante da parte do Presidente, da parte do Doutor e da parte do nosso Diretor Técnico Nacional. Acho que, se calhar, alguém tinha dúvidas, não sei se tem dúvidas, mas é claro que isto, penso que, no modo geral, não é? Isto é uma pré-época e, para isso, como disse o Presidente, dentro desta pré-época, pronto, acho que está tudo esclarecido. Nós não publicámos, de facto, só isto e convidámos, isto não foi público, convidámos só os nossos clubes da nossa associação, convidámos os municípios da nossa associação também, precisamente para fazer o arranque desta pré-época, chamamos assim, será sempre uma pré-época. Pronto, acho que está tudo por da minha parte, quero agradecer. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta.
Se tiverem todos, se não levantem o dedo. Se houver algum... Ok, se não há mais intervenções, então eu desejo a continuação de bom trabalho a todos. Pronto, algumas questões que pensem em ter, poderão endereçá-las para a Associação e nós tentaremos endereçá-las quer para o Dr. Rui, quer para o José Machado, enquanto Diretor Técnico Nacional, e para o próprio Presidente, se assim o entender. Mais uma vez agradeço a disponibilidade de todos os preletores e de todos os participantes e vamos vendo por aí. Até breve. Até breve. Boa noite a todos.